pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre inclusão, acessibilidade e TDIs dentro do contexto da educação. Bom, eu acho que é impossível a gente começar falando de inclusão na educação sem antes citar duas transformações que moldaram a nossa sociedade, que é o avanço da tecnologia e o avanço da ciência. O avanço da ciência ele é muito importante, porque antes as crianças que chegavam nas nossas escolas sem um diagnóstico, que tinham suas dificuldades, limitadas, desrespeitadas, sofriam preconceito e bullying, até por parte dos gestores que não sabiam lidar com aquela situação. Agora, eles passam a ser respeitados pelo simples fato de terem diagnósticos. Então, a ciência possibilitou esse avanço, possibilitou o avanço do diagnóstico em massa na sociedade. Então, hoje nós temos como conhecer melhor as potencialidades do aluno e também entender melhor suas comorbidades, suas limitações. E com o avanço da tecnologia, Jéssica, na verdade, foi muito rápido. Porque eu lembro, eu tenho 20 anos, a gente, na nossa faixa etária de idade, e eu lembro de ter tido uma época que não existia, pelo menos acessível a gente, celular de tela tátil, como é hoje. Então foi muito rápido. O que trouxe tanto malefícios, porque os professores não sabiam lidar muito bem com isso dentro da escola, mas, com o passar do tempo, também trouxe benefícios para toda essa inclusão, né? Porque os professores não entendiam nessa época ainda que a tecnologia era um potencializador da educação. Mas aí a gente traz para a discussão aqui como que foi para os professores, né, adaptarem essa tecnologia com também a chegada desses alunos com tantos diagnósticos diversos na escola. Como que foi para eles adaptarem esse novo currículo? Porque antes era uma esfera totalmente tradicional, agora a gente tem tecnologia, a gente tem crianças com diversidades. Como adaptar tudo isso para a educação dessas crianças? Realmente, isso foi um desafio muito grande para os professores, porque como eles estavam adaptados com o tradicional, né, a mesa, a folha e a lousa, então eles não sabiam como usar essas ferramentas. Não era só usar, era usar e adaptar para os alunos. E por isso, né, que inclusão não significa apenas colocar o aluno dentro da sala de aula. É preciso que ele também aprenda, que ele tenha inclusão e acessibilidade lá dentro da sala de aula. Exatamente, porque através dessas tecnologias, a professora vai modificando, adaptando, para que não só um aluno entenda, mas que seja de forma diferente para que todos possam chegar a uma conclusão. E é nesse contexto que entra o DUA, criado em 1990, que é o desenho universal para aprendizagem. Então, ele vai ter esse objetivo de trazer propostas de ensino que tragam no planejamento inicial essa diversidade, já pensando na diversidade, e não quando chegar um aluno que precisa de uma assistência, pensar em uma proposta para aquele aluno, algo mesmo universal para trazer um ensino justamente mais, como a Michelle disse, mais flexível e acessível. E aí que entram as tecnologias assistidas, né? Que são as tecnologias que ajudam os alunos que têm algum tipo de deficiência ou alguma dificuldade. E nós podemos citar várias, como, por exemplo, os leitores de tela para quem tem dificuldade visual, os intérpretes de Libras para estudantes surdos, teclado adaptado, apps alternativas. Os aplicativos acessíveis, né? Audiolivros. Já tem, na BET, a gente conheceu réguas literalmente acessíveis para quem é canhoto, réguas para cegos, disléxicos e de baixa visão. Legal. E esses recursos, eles mostram, né, que essas tecnologias não é apenas para modernizar a escola, mas também para promover acessibilidade e inclusão. Mas será que esses recursos são suficientes? Como será que o professor ele aplica isso dentro do cenário pedagógico? Esse é um ponto muito importante, não é apenas reconhecer as teorias e os recursos tecnológicos. A parte mais difícil é ter que pôr em prática. Por isso, o professor precisa planejar aulas mais flexíveis, por exemplo, vídeos com legendas, sons, imagens e planejar atividades mais colaborativas. Sim, até porque a tecnologia ela é um potencializador da educação. Se souber usar, a gente tem nesse contexto o professor como mediador da aprendizagem. Então, a partir desse momento que o professor ele entende como potencializar o ensino, todo o estudo com tecnologia, a inclusão ela deixa de ser uma exceção e passa a ser regra, porque tudo se encaixa perfeitamente. É isso que o Dua vem trazer, uma forma mais simples de que tudo ocorra bem, incluindo os princípios da acessibilidade e da inclusão para todos os alunos.
alunos. E é esse o papel do professor nesse ponto. Então a gente pode concluir, meninas, que a inclusão e as tecnologias precisam caminhar juntas. Porque o avanço da ciência realmente ajudou muito as necessidades, né, a reconhecer as necessidades dos estudantes, e as TDICs vêm como novas possibilidades, não só de aprender, mas para nós, futuras professoras, de ensinar dentro da inclusão. E é nesse cenário, o DUA, como a Yasmin falou, e as tecnologias assistivas, como a Michelle falou, se tornam ferramentas fundamentais para construir uma escola muito mais democrática, acessível e acolhedora. E é mais do que usar só tecnologia por usar. É literalmente trazer ela como garantia, com o objetivo, na verdade, de garantir que todos os estudantes, todos mesmos, tenham oportunidades reais de aprender, de se desenvolver dentro da escola. Então, esse compromisso de inclusão não é algo que se limita a pequenas pessoas, mas é a sociedade como um todo. Entra a família, entra a escola, dentro da escola, os professores e os gestores. Então, todo o planejamento da sociedade precisa incluir esses alunos, essas pessoas com necessidades específicas. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a inclusão e a acessibilidade dentro do contexto da educação com o auxílio da TDICS. Valeu! Não, se eu sair, vai derrubar. Não.